E quando nós falamos justamente, um tempo atrás, em cobrar impostos sobre transações, etc., era trocar o cruel pelo feio. Nós vamos botar o imposto feio, que é melhor do que o cruel. Não há clima, aparentemente não gostaram muito da ideia em geral, e nós então vamos deixar aquela pergunta, aquele ponto de interrogação, dizendo assim, então proponham os senhores uma alternativa para desonerarmos a folha, porque esse imposto que está aí é cruel demais e impede a criação de empregos e, pior, destrói a própria Previdência, porque 40 milhões de brasileiros que não contribuem para a Previdência, um dia vão se aposentar. De onde virá o dinheiro para absorvê-los? Daí a importância de nós termos pelo menos 1 trilhão, quase 1 trilhão. Estamos satisfeitos com a reforma tributária? Estaríamos mais satisfeitos se fosse para capitalização, mas não faz mal, fizemos uma importante reforma, temos que celebrar, desentupimos aí 10, 15, 20 anos de horizonte fiscal, temos que celebrar o apoio da Câmara, do Congresso, do Senado, porque a grande verdade é que se, por um lado, saiu menor do que 1 trilhão, saiu uns 800 bilhões, estão trazendo os outros entes federativos. O Senado demorou um pouco mais, mas está trazendo também estados e municípios, são outros 350 bilhões. Então não adiantava nada também a União ter uma reforma de 1 trilhão e deixar estados e municípios à míngua e depois eles capotam ali na frente financeiramente, quebram e vêm bater no orçamento da União. É melhor então que tenha a União um pouco menos, mas que venham os 350 bilhões de estados e municípios para ajudá-los também a se recomporem financeiramente. Nós temos participado disso, nasceu uma nova política, essa nova política extraordinariamente republicana envolve justamente a representação da classe, quem foi eleito, quem tem voto, tem o direito de dizer para onde vão os recursos. Então, nós justamente estamos desenhando toda essa convergência que está havendo entre a Câmara de Deputados, o Senado e o governo e o Executivo agora. Isso está sendo costurado em bases orgânicas, quer dizer, estamos falando o seguinte, tem a seção onerosa que é só o pagamento de entrada do petróleo. Então, como é que nós vamos repartir isso? 67% a União, 3% estados produtores, 15% municípios, 15% estados. Então, isso é um grande acordo político, isso é a nova política. Quer dizer, o Nordeste quer que esse recurso venha sob forma de fundo de participação de estados e municípios, o Sul e o Sudeste, por sua vez, já prefere que venha sob forma de Lei Candir, porque uma região do Brasil recebe mais recursos se for sob forma de fundos de participação, estados e municípios, a outra região recebe mais se for sob forma de Lei Candir. Ora, conversando e se entendendo, acabaram fechando um acordo de forma que seja um acordo político aceito por todos. Então, eu quero celebrar esse acordo político com a Câmara e com o Senado e dizer que a nossa classe política está de parabéns, porque está aprovando um acordo extraordinário, que estava parado há 5 anos, agora esses 100 bilhões saem, começam a ser repartidos, na verdade 30 e poucos vão para a Petrobras, o resto da nossa parte vai reduzir substancialmente o déficit nesse primeiro ano. Eu contava com a seção onerosa desde o início, sempre que me perguntavam qual é a meta. A meta de privatização é vender todas as estatais. Qual é a meta do déficit público, do déficit primário? Zerar, eu quero zerar o mais rápido possível. Mas vai dar para zerar? Não, não deu para zerar. A gente não consegue os nossos sonhos. Eu consegui 1 trilhão em capitalização? Não, mas consegui 20 anos de horizonte fiscal garantido para o Brasil. Então, não faz mal atirar para as estrelas. Chegar na Lua já está autossuficiente. Nós vamos tentar sempre o maior possível. Agora, nós estamos numa democracia e valorizamos o processo. Quando o Congresso chega e fala, deixa eu tirar um pouco aqui do BPC, deixa eu tirar o rural um pouco, porque isso aqui atinge cidades mais frágeis, isso é ruim, essa renda é importante para a população mais baixa. Ok, não tem problema. Aí o Senado vem, tiro mais um pouco aqui, mas em compensação bota os estados e municípios. Isso é uma democracia vibrante funcionando. O Executivo manda proposta, a Câmara transforma um pouco, o Senado transforma um pouco, aprova, celebra-se um acordo. Agora destravamos o horizonte de investimentos públicos, então, desculpe, os investimentos na nova fronteira de energia, de petróleo e gás. As reservas estimadas estão entre 500 bilhões, 800, 900 bilhões de dólares, quer dizer, isso é dinheiro que sai do chão nos próximos 20, 30 anos para o Brasil. Isso vai ser distribuído de acordo com mais Brasil, menos Brasília, quer dizer, os recursos que viriam antigamente para Brasília, para os ministros saírem com um saco de dinheiro andando para um lado para o outro, não.
numa democracia, numa república federativa que funciona bem, esse dinheiro tem que descer para a base, para o Mais Brasil. Então, o acordo político está sendo feito assim, a iniciativa do Executivo foi justamente colocar na mesa esses termos de uma nova negociação profundamente republicana. Então, não interessa se o governador é da oposição, se é da situação, se o prefeito é da oposição à situação, a verdade é que esse dinheiro tem que ir para a base. Então, no primeiro ano, 35% vão para... Na seção onerosa, que é o pagamento de entrada, são 33%. No primeiro ano, 35%. No segundo ano, 40%. 5% ao ano, 45%, depois 50%. Ao final de 8 anos, esses recursos que estão saindo, 70% já estão chegando na base e só 30% com a União cá em cima. Ou seja, cada vez mais dinheiro para saúde, saneamento, educação, segurança pública, lá embaixo onde o povo vive. Você precisa de segurança na rua onde você mora, não é no Palácio de Brasília, andando de um lado para o outro com um saco de dinheiro, um ministro com esse dinheiro na mão. Você precisa de dinheiro, saúde, educação, também lá onde está você precisa da estrada onde está o governador, você precisa da ferrovia lá onde está ligando 2 ou 3 duas ou três regiões estão sendo ligadas. Então, essa ideia de descer o dinheiro é uma ideia que vai reconfigurar a política no Brasil. Em vez de correr todo mundo para Brasília para pedir favor, o empresário, em vez de ficar em Brasília pedindo favor, é melhor ele cuidar da concorrência dele, porque o pau vai comer lá embaixo, o dinheiro está lá embaixo. Não adianta ele pedir dinheiro subsidiado no BNDES, não adianta ele pedir favor para alguma estatal que vai dar uma encomenda para ele, como aconteceu no Brasil recentemente, os senhores viram. Então, nós estamos corrigindo o eixo. Nós estamos corrigindo o eixo. O eixo da política, inclusive, é o seguinte: vai pedir voto lá na base, vamos emendar numa reforma política com voto distrital, porque os parlamentares têm capacidade de fazer emendas e levar recursos para a base. Mas, para fazer isso, eles têm que fazer a parte dele, assumir a responsabilidade de descarimbar o dinheiro público, desindexar, desobrigar, desvincular, para, então, descentralizar os recursos. Então, essa é a essência... Essa é a essência do Pacto Federativo, que a classe política já percebeu e está subscrevendo quando começa a participar desses novos acordos políticos em torno justamente do eixo correto, que é a decisão sobre os orçamentos públicos. Fazendo isso, nós destravamos agora essa nova fronteira de investimentos de petróleo e gás. O choque do gás, da energia barata, já está rodando pelo lado. As privatizações nós vamos acelerar, nós vamos ter que criar um fast track. Então, nós não estamos satisfeitos com o ritmo, porque fizemos uma meta inicial de 20 bilhões de dólares, aí uns 80 bilhões de reais, já foi atingido rapidamente. Só a Petrobras, com os investimentos que ela fez, graças justamente ao foco da empresa na exploração de petróleo e no pré-sal, em vez de ficar fazendo uma porção de coisa mais ou menos e não fazer o mais importante, que é extrair o petróleo de lá, antes que isso vire um fóssil, um combustível fora, porque hoje é combustível e tem valor econômico. Daqui a 10, 15, 20 anos pode ser que não seja nada, não tenha valor econômico nenhum. Pode ser que os carros sejam todos elétricos ou outro tipo de energia. Hoje o óleo é realmente o lubrificante da sociedade ocidental, só que está muito avançado o estudo em várias alternativas de energia. E nós mesmos, o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo, nós estamos desenvolvendo, eólica, fotovoltaica, estamos tentando entrar. Mas realmente o grande salto talvez venha da elétrica. E isso pode simplesmente destruir o valor econômico de uma empresa feita Petrobras, se ela não mergulhar e não pegar o petróleo rápido. Então, em vez dela ficar preocupada em fazer venda, em ter postos de gasolina por aí, etc., ela tem que tirar, ela foi concebida para tirar o petróleo do chão e transformar isso em capital humano. Vamos pegar esses recursos, que têm valor econômico, vamos distribuir para a federação, jogando mais para a base, e essa federação, então, transforma isso em educação, saneamento, transforma em capital humano, porque o Brasil, daqui a 30, 40 anos, pode estar sem o petróleo, mas está com o brasileiro preparado, inteligente e formado, que é o segredo da riqueza das nações, né? O Japão não está rico porque tinha petróleo, recurso natural. É até um exemplo que eu dou sempre brincando. Primeiro era o exemplo do Japão que eu dava, eu dou o exemplo do Chile também, que é pequenininho. Quando nasce um, o outro cai dentro d'água.
Só tem gente, não tem petróleo, não tem recurso natural, não tem nada, não tem nem terra direita, é tudo estreito. Por isso que quando um nasce, o outro cai dentro d'água. Só que tem capital humano. Investiram em educação, enriqueceram, e hoje tem tecnologia, e é o que nós temos que fazer, é o desafio que temos que fazer com o Brasil. Então, nós estamos desregulamentando, foi a lei da liberdade econômica, nós estamos descentralizando recursos, vamos fazer agora com o Pacto Federativo. Esse Pacto Federativo tem várias dimensões, tem um ataque à despesa discricionária, nós não só queremos desindexar e desvincular fundos, mas tem um ataque também a despesas da máquina, as despesas administrativas da máquina. Quer dizer, gente ganhando 3, 4 vezes o que ganharia no setor privado, carreiras públicas que são construídas, cada entidade pública tem uma escola para formar os seus próprios executivos, são 7, 8, 9 escolas, cada unidade tem uma escola que forma seu próprio executivo, então ele vai lá na escola que é só para ele, passa na prova que é só para ele mesmo, e aí ele é promovido e tem aumento de salário porque ele passou na prova da escola que é só para ele mesmo. Então, e aquilo vai subindo, vai escalando. Enquanto está todo mundo aqui no setor privado passando dificuldades, desemprego, isso tudo, lá tem uma progressão automática. O sujeito já entra ganhando 19 mil reais por mês. Isso é um absurdo. Quer dizer, é um absurdo. O sujeito entra, o primeiro emprego dele, 19 mil reais. No setor privado, o cara fica 10 anos para sair do salário mínimo, para melhorar um pouquinho, para sair de trainee para isso, para ser promovido. É uma batalha difícil, meritória. Então, e os melhores funcionários públicos sabem disso, sabem onde estão os erros, querem corrigir e nos apoiam. Como apoiaram a correção dos privilégios na Previdência Social. Vários deles nos ajudaram e sabem que estavam removendo privilégios que eles tinham. Então, isso, na verdade, nós só vamos pedir para eles descansarem um pouco. Olha, vocês tiveram tanto aumento, tanto tempo, dá uma descansadinha aí. Fica um ano e meio, deixa os outros jogarem também, a bola não é só sua, não, deixa a turma jogar um pouquinho, distrair um pouquinho, depois a gente volta, já a gente volta. Então, esse sacrifício nós vamos pedir, ao mesmo tempo nós vamos oferecer grandes perspectivas para eles, porque hoje também o que acontece? O sujeito que entra está ganhando quase o que ganha mais. Então, depois de 5, 6 anos, ele já encosta no teto, e aí está desmotivado, já não tem mais o que fazer, já chegou no salário do chefe, praticamente. Então, tem gente extraordinária que podia estar ganhando muito mais, e ganha menos do que ganharia no setor privado, e tem o trainee que já chega ganhando 8 vezes o que ganharia um sujeito já experiente no setor privado. Então, nós vamos ter que corrigir isso no plano de carreiras também, tem uma reforma administrativa embutida lá. E isso vai ser lançado agora. Eles mandando para nós a aprovação da reforma da Previdência, a gente entra com o Pacto Federativo pelo Senado, entra com um pedaço da reforma tributária pela Câmara e entra com a reforma, possivelmente, como isso é como se fosse um livro. O Pacto Federativo é como se fosse um livro, só que ele tem vários capítulos. Vão criar o Conselho Fiscal da República, ou seja, todo mundo que tem capacidade de atingir com suas decisões o orçamento público, tem que estar sentado lá para examinar a cada 3 meses o quadro geral, o que se chama o Estado da União e dos entes federativos. Como é que está Minas Gerais? Como é que está o Rio de Janeiro? Como é que está a União? E se estiver quebrando alguma regra de responsabilidade fiscal, o que acontece? Será que trava os salários agora, então, por 1 ou 2 anos, até se reenquadrar? Quem já está gastando 80%, 90% de tudo que recebe. Quer dizer, o Estado está aí para servir a população, só que ele gasta quase 100% com ele mesmo. Será que é hora, então, de disparar algum gatilho que trava esses salários por 1 ou 2 anos, até ele explicar o que ele está fazendo e começar a trabalhar no que a gente precisava? Porque, afinal de contas, a gente criou o governo para servir ao público, não é para se servir. E para ganhar bons salários e boas aposentadorias e não chega nada lá na ponta. Então, nós estamos redesenhando isso numa reforma administrativa. A Constituição, que foi escrita há 30 anos atrás, com sabedoria, à época, carimbou o dinheiro, só que esse dinheiro carimbado agora trouxe um mau funcionamento de tudo. Então, hoje tem um prefeito que precisa de ambulância e é obrigado a comprar uniforme 4 vezes por ano, porque senão vai preso, porque não gastou o que tinha que gastar. Eram 6 crianças por família no interior de São Paulo, há 30 anos atrás. Hoje, cada família tem 1 ou 2 filhos, então você não precisa daqueles 400 grupos escolares que tinha na cidade, você precisa só de 300, mas ele não pode reduzir.
ao mesmo tempo que ele está precisando de ambulância, porque todo mundo que era menino naquela época já está ficando velho e precisando de serviço. Ele também não pode gastar esse dinheiro, porque não tem. Aí tem o ministro Sérgio Moro, que é o exemplo que eu dou sempre, que é gastar 500 milhões na Força de Segurança Nacional. Não pode, porque o dinheiro está vinculado, está bloqueado num fundo penitenciário, que tem 1,5 bilhão. Então ele não consegue gastar onde quer. Ao mesmo tempo tem o governador do Caiado, aliás, eu tive informação, né, ontem parece que ele não foi bem e hoje já aparentemente está se recuperando. Teve um mal-estar físico, teve alguma coisa com a saúde, eu não sei exatamente ainda, mas é um homem que está lutando lá, pegou um estado quebrado, aí tem um fundo Centro-Oeste com dinheiro, ele não pode sacar, enquanto isso não consegue nem pagar direito o funcionalismo do lado de lá, e nem o serviço público que ele tem que prestar. Então, tem uma série de maus funcionamentos, exatamente porque está todo mundo escondido atrás de uma Constituição que carimbou o dinheiro, não é culpa de ninguém. Ninguém toma decisão nenhuma, a responsabilidade não é de ninguém, a culpa não é de ninguém. O Brasil é administrado, nós descobrimos, por um software. Tem um negocinho rodando, aí está todo mundo rodando de um lado para o outro, conversando e tal, mas não, a boa política é desmontar o software, falar, desliga o software, pronto. Agora vamos conversar a respeito. Quem está rodando o Brasil, eu descobri, é um cara de um... Eu não posso falar, bom. É um software. Tem um negocinho fazendo assim. Tem um negocinho rodando. E se der errado, não é culpa de ninguém. É culpa do software. O software é que fez isso. Então, é como se nós estivéssemos conversando, é o exemplo do tempo que eu dou, né? Tem um teto aqui em cima, cada 10 minutos da conversa, o chão sobe 5 metros. Ou 2 metros. A gente conversa mais um pouco, sobe 2 metros. Quando espremer todo mundo, a gente, pô, vamos liberar o teto. Não, pô, tira aquele software ali que está fazendo o chão subir cada 5 minutos, desliga o software. E conversa a respeito. Então, nós precisamos fazer isso. Queremos superindexar a educação? Vamos, mas com todo mundo sentado aqui dizendo assim, vamos gastar. E é educação básica ou educação superior? Vamos decidir. É segurança? É defesa? O que nós queremos decidir? Sentem, decidem, votem, façam